Oi, povo. Eu sou Mônica, sou de Itaúna, Minas Gerais. Eu estou fazendo esse vídeo para tentar explicar, assim, de boa, para as pessoas que ainda não entenderam o que é a PEC 241 e por que nós estamos lutando tão ferrenhamente contra ela. Primeiro é preciso explicar que PEC significa projeto ou proposta de emenda constitucional. Isso significa que é um projeto de lei que visa, que tem como objetivo, mudar a nossa Constituição, a nossa lei maior. A PEC 241, ela visa mudar a Constituição em que aspecto? A Constituição determina que os estados, os municípios e a União têm obrigação de investir ou gastar 25% do seu orçamento com a educação e 18% com a saúde. Esse é um dos principais objetivos da PEC 241, é acabar com essa obrigatoriedade. Não haverá, depois que a PEC for aprovada, se ela for aprovada, não haverá mais essa obrigação. O Estado, os municípios, os municípios e a União gastarão com a educação e com a saúde o tanto que eles quiserem, o tanto que eles acharem que devem. Bom, atualmente, com a obrigatoriedade de gastar isso, de gastar 18% com a saúde e 25% com a educação, nós temos a nossa realidade, de postos de saúde lotados, hospitais públicos em situação calamitosa, escolas públicas sucateadas, mal servidas em todos os aspectos possíveis. Então, sim, com a desobrigação dos estados, municípios e União de gastar esse percentual, provavelmente nós vamos ter uma situação bastante pior. E com o agravante de ser uma situação que vai ficar, digamos não, é isso, congelada, estática por 20 anos. 20 anos é tempo demais. Significa, na verdade, que os filhos dos jovens de hoje, quem tem hoje 17 anos, por exemplo, e que daqui a 5 ou 10 anos quer, e vai ter um filho, esse filho vai ser prejudicado por essa medida, por essa PEC. Vai ser prejudicado pela falta de saúde, pela falta de educação, pela falta de segurança, pela falta de moradia, pela falta de investimento em transporte público, pela falta de uma política de geração de emprego e renda. Então, a coisa realmente é muito dramática, é bastante terrível. Aí, o governo chama essa PEC, nos meios de comunicação, de PEC do teto dos gastos públicos. Aí você, cidadão comum, acha legal, interessante, sim. O governo gasta muito, o governo desperdiça, o governo desvia, então tem mesmo que colocar um limite nisso, que, moralizar e etc. É verdade, mas tem um lado dessa história que o governo não está te contando. Qual que é esse lado? O que é gasto público? Gasto público, em linhas gerais, é tudo que o governo gasta. Todo e qualquer dinheiro que sai dos cofres públicos é gasto público. É gasto público o dinheiro que o governo gasta para pagar deputados, senadores,
juízes, desembargadores, procuradores. É dinheiro público, é gasto público, o dinheiro que o governo gasta para pagar auxílios, moradia, viagem, escola, plano de saúde, auxílio paletó para essa turma, para uma turma que já ganha muito e que não precisa de nenhum auxílio, mas que os recebe, mesmo sem precisar, às custas do povo. É gasto público o que o governo gasta para pagar os juros da dívida pública. Uma dívida que ninguém sabe o que é, de onde veio, por que estamos pagando. Uma dívida que eles, os parlamentares e o governo, se recusam a auditar, a investigar, a saber do que se trata, a publicizar isso. Por quê? Porque tem gente graúda, muito graúda, ganhando com isso. São especialmente os banqueiros, os donos de bancos. Essa é uma turma que ganha muito, que financia todas, praticamente todas as candidaturas. E não financia à toa, financia para continuar se dando bem, para continuar se alimentando do público, do dinheiro público. Bom, ok, é isso. O governo fala com você que vai cortar na carne, que precisa cortar na carne. Mas ele não corta na carne desses aí. Ele corta na minha carne, na sua, na do pobre, mais pobre do que eu e você. Ele corta na saúde, na educação, na segurança. Ele corta na habitação, ele corta na assistência às pessoas doentes mentais, deficientes. Ele corta onde não devia cortar. Bom, mas e aí, o que acontece? A PEC já passou na Câmara, já foi votada, já foi aprovada por 360 deputados, duas vezes na Câmara. E agora ela vai para o Senado. Lá no Senado, ela tem muita tendência também a ser aprovada. Mas depende da gente, depende de cada um de nós. O que nós podemos fazer? Uma coisa básica, elementar, fácil de fazer é mandar cartas, mandar mensagens, mandar recado, telefonemas para os senadores, falando simplesmente com eles, com todos eles, que essa PEC é um absurdo, é um atentado contra o povo, que ele não pode votar nessa PEC, que se ele votar nessa PEC, eu, a minha família, os meus amigos, não vamos nunca mais votar neles. Entendeu? Você tem que falar isso, cada brasileiro tem que falar isso para os senadores, porque é a única chance que a gente tem deles não votarem essa PEC maldita que vai simplesmente destruir o nosso país, as nossas crianças, a nossa juventude, os nossos trabalhadores, os nossos idosos. Bom, o que mais a gente pode fazer? A gente pode apoiar e participar das manifestações e ocupações que estão acontecendo no Brasil inteiro contra essa PEC. As pessoas que estão fazendo manifestações e ocupações não são arruaceiras, baderneiras, radicais e sei lá mais o que a mídia diz que elas são. Não são. Essas pessoas são pessoas como eu, como você. São pessoas que estão preocupadas com o futuro, com o presente do nosso país, do nosso povo. E quando eu falo de povo, eu estou falando de 99% da população brasileira. Povo é todo mundo que não é multimilionário. É todo mundo, incluindo
pequenos empresários, profissionais liberais, classe média, todo mundo que não é multimilionário, que não tem conta na Suíça, é povo. E é todo mundo que vai ser prejudicado com essa PEC, porque nós vamos ser empobrecidos e as pessoas que têm pequenas empresas vão perder seus clientes. É por isso que a gente precisa reagir, a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa tomar posição, a gente precisa falar, gritar a nossa indignação e o nosso inconformismo. A gente não pode se calar, a gente tem que reagir. Para o nosso bem, para o bem de nossos filhos, de nossos irmãos, de nossos amigos. Tem mais uma coisinha que eu gostaria de dizer para vocês. Eu gostaria que todos vissem, procurassem na internet, no YouTube, o vídeo da estudante Ana Júlia. Esse vídeo é importantíssimo. É uma estudante, uma menina de 17 anos, falando para a gente, ensinando, dando lição. Nós precisamos aprender, nós precisamos ouvir, nós precisamos entender as pessoas que estão lutando por um Brasil melhor para todos, 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 sem privilégios, sem discriminações, sem desrespeito, sem violência, sem essa maldade infinita que estão querendo fazer contra os pobres deste país. É isso. Vamos para a luta, tá? Tô na rua, tô junto com a juventude, tô junto com os adultos, com os velhos, com as crianças, com todo mundo que quiser lutar por um Brasil melhor. Abraços.